Olá, alunos do Colégio Sagrada Família. Professor Ricardo, aula de Biologia. Dessa vez para o segundo ano. Bacana? Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre o Reino Monera. Para quem quiser acompanhar pelo livro, a gente vai estar no capítulo 3, frente B, ok? Prontos para lá? Vamos começar a brincadeira. Olha para aqui. Como vocês podem ver, vamos falar do Reino Monera. Nesse Reino Monera, a gente primeiro tem que falar de uma classificação bem ampla, que a gente já falou disso na sala. A classificação mais recente dos seres vivos foram agrupados em três grandes domínios: Eucária, Bactérias e Arquea. Daí, os procariontes são distribuídos em grupos de Arquea e Bactéria, conhecidos como organismos do reino Monera. Poxa, e o Eucária? Eucária não vai estar aí? Eucárias são eucariontes. Então, de protozoários e de antiprotozoários, fungos, plantas, animais, todos serão do Eucária. Bactérias e Arquea estão presentes apenas no reino Monera. Esse reino Monera é representado por procariontes. O que é isso? Seres unicelulares desprovidos de núcleo, do qual a gente vai ter as bactérias, que a gente conhece como bactérias, e cianobactérias, tudo isso é eubactérias, e tem essa tal de árqueas, que são do domínio Archaea. São uma forma ou um sub-reino separado das eubactérias. Mas olha para esse gráfico aqui do lado. Aqui ele colocou que são eubactérias e colocou árqueas. Podem ver que num cladograma, a gente já teve aula sobre cladogramas, mas ele tem uma linha evolutiva. E essa espécie daqui, ela está muito distante das bactérias. Por que ela é do reino Monera? Quando a gente for analisar geneticamente, as árqueas são muito mais próximas dos eucariontes. Elas têm um material genético semelhante, apesar de serem procariontes. Mas por ser procarionte e unicelular e serem autótrafas como as cianobactérias, a gente coloca eles aqui, ó, porque elas são muito mais semelhantes, apesar de geneticamente nem tanto. Ok? Então lembrem, eubactérias é bactéria e cianobactéria. A árquea são as extremófitas, da qual a gente vai ver agora. Olha que figura bonita. Isso aqui é um geyser do Parque Nacional lá de Yellowstone, nos Estados Unidos. E ele coloca algumas características das bactérias árqueas. Não apresentam núcleo envolvido por membrana, por isso a gente diz que elas são procariontes. A ausência de peptidoglicano, que seria a membrana ou a parede celular dela. Parede de bactéria é de peptidoglicano. A das árqueas não é, por isso ela também não é classificada como bactéria. Eram chamadas de extremófilas, porque normalmente era encontrada em ambientes extremos, onde acreditava-se que não era possível ter vida. Normalmente onde tinha temperatura muito alta, um geyser, como vocês estão vendo aí, local com salinidade muito alta, como o Mar Morto, ou até com pH muito elevado, do qual tem um nível de acidez onde a maioria dos seres vivos não sobrevive. Podem ter forma esférica, bastão, espiralada, irregular, daqui a pouco eu mostro as formas. E a reprodução dela é de forma assexuada, normalmente por divisão binária, bem simples. Nessa figura, como vocês podem ver, ela é muito bem colorida. A água tudo bem, a gente já viu dessa cor, mas a terra dessa cor é estranha. Isso vem devido, aqui está muito úmido, está tudo molhado, e tudo isso daqui que causa essa mancha amarelada e vermelhada é a presença das árqueas. Tem tanta bactéria nesse ambiente, mas tanta bactéria, que há essa mudança na coloração. E sim, essa água é muito quente. Como vocês sabem, né, um geyser ela tem quase que um contato direto com a crosta terrestre. Logo, a gente tem um aumento da temperatura. Para quem nunca viu o funcionamento de um geyser, olha aí, a água esquenta e ela causa essa explosão de vapor d'água aí em altíssima temperatura. E essas bactérias conseguem sobreviver a esse ambiente extremo, onde a maioria das bactérias comuns iriam morrer. Bacana? Olha para aqui. Ainda no reino Monera, a gente também tem as cianobactérias e as bactérias comuns. Cianobactérias é o mesmo que bactéria, a única diferença é que elas fazem fotossíntese e também realizam a respiração aeróbia. Já no caso das bactérias comuns, elas são heterótrofas, podem ter a respiração aeróbia ou anaeróbia, como espécies que podem ser parasitas, vive dentro de alguém, mutualística, não faz mal para ninguém, está lá ajudando, ou até as decompositoras, que ajudam a reciclar o meio ambiente.
Aqui a gente tem a figura, tem uma igualzinha no livro de vocês, mostrando todas as partes dela. Eu quero que vocês analisem direitinho para entender como ela é lá por dentro, detalhe por detalhe. Vou falar só das principais. A gente tem aqui a parede celular, que ele chama de cápsula logo acima dela, mas a parede é essa com laranja mais escura daqui. E você tem a membrana. Dentro de todas elas, ela vai ter um nucleóide. Cuidado para não confundir com núcleo, que é só o local onde deveria ter o núcleo, mas está só o material genético. E tem esse tal desse plasmídio aqui, olha que diferente. É outro material genético separado do material genético principal dela. E aqui ele coloca, ó, parede de peptidoglicano, que seria a parede celular dela. Podem ter cílio, pode ter flagelo, depende muito da bactéria. Isso daqui são diferentes formas de bactéria que a gente tem. Tem bactéria com forma de coco, redondinho, bactéria com forma de bacilo, bastãozinho, espirilo, que é a forma mais espiral, mais enroladinha, não dá para ver muito bem aí. E tem esse vibrião, que lembra uma vírgula, né, como essa bactéria aí que causa cólera. Esses seriam os principais tipos morfológicos. A gente tem outras subdivisões dentro de cada um desses. Aqui é só um nível de classificação. Bactérias podem ser classificadas de acordo com a composição da parede celular. A parede que reveste ela, a gente já disse o material, mas a quantidade desse material varia de bactéria para bactéria. E a gente divide elas em dois grupos. Ela pode ser bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Bactérias gram-negativas, como essa primeira daqui, ó, essa é a gram-negativa. Ela tem esses bastões amarelos aqui, seria uma camada delgada de peptidoglicano, ela é bem fina, bem espessa. Quando a gente faz a coloração na lâmina e visualiza no microscópio, ela fica com essa cor mais avermelhada. É como se ela retesse pouco o corante, porque o mesmo corante que é colocado nela também é colocado na gram-positiva. A diferença é que a gram-positiva tem uma espessa parede celular e ela retém muito mais corante e acaba ficando com essa cor mais arroxeada. Dá para ver que ela fica muito mais escura, como se a parede celular dela tivesse uma proteção maior. Mas não quer dizer que essa negativa é frágil não, viu? Ela tem outra membrana sob essa parede celular pouco espessa que ela tem. Sem falar de que muitas delas são bem patogênicas. Aqui é sobre a reprodução das bactérias. A gente tem dois tipos de reprodução. A reprodução pode ser de forma assexuada ou pode ser de forma sexuada. Reprodução assexuada pode ser por divisão binária, que é a mesma coisa que cisciparidade. Olha aqui a célula-mãe se dividindo, ou seja, fazendo a bipartição e gerando duas células filhas. Esse tipo de reprodução é muito rápida, sendo que tem a desvantagem de que todo mundo é clone e todo mundo tem o mesmo material genético. Olha para esse GIF. Olha lá, elas estão se reproduzindo numa velocidade muito alta. É assim que as bactérias colonizam partes do nosso corpo causando doença. Cabe a nossas células de defesa ir lá e tentar destruir esse micro-organismo antes que você fique doente. Já nesse exemplo daqui, eu coloquei os três tipos de reprodução sexuada, já que ele se divide em vários subtipos. Olha para aqui. Na reprodução sexuada, esse é o primeiro de conjugação. Duas bactérias se encontram, elas formam essa ponte aqui de ligação, como pode ver nessa figura real. Né? Essa ponte de conjugação é o local por onde eles vão trocar o material genético. Essa bactéria vai entregar o plasmídio dela para essa bactéria. Após elas se separarem, quando essa bactéria se reproduzir, ela vai carregar um novo material genético. E agora ela fez uma variabilidade, ela misturou o material genético com de outra, ela é diferente do que ela era antes de encontrar essa primeira bactéria. Bacana? Olha aqui, outro tipo de reprodução sexuada, sendo que agora é por transdução. A transdução não é nada mais do que um vírus ajudando a bactéria a causar variabilidade. Quando um bacteriófago, que é um vírus que infecta a bactéria, coloca o seu material genético lá, aquele material vai formar vários vírus. Ele destrói aquela bactéria e vai sair para infectar outras bactérias. A próxima bactéria que ele infectar, ele carrega o material genético da bactéria anterior. Essa bactéria, que pode sobreviver a esse vírus, vai juntar o material genético dela com o que foi carregado pelo vírus. Quando ela junta esses dois materiais genéticos, você agora tem uma superbactéria. Uma bactéria que tem uma nova característica de outra bactéria que foi o vírus que usou como meio de transporte para trazer. E sim, próximas reproduções por cisciparidade que ela fizer, ela vai carregar esse novo material genético adiante.
Por isso que é classificado como sexuada. E por último, a transformação. Nesse tipo de reprodução, a gente tem uma transformação da bactéria, sendo que ela só consegue se transformar se ela encontrar um material genético. Olha que estranho. Imagina uma bactéria está lá de boa em determinado ambiente, na água ou no corpo de alguém, e ela encontra um material genético de outra bactéria morta. Ela pega esse material genético, ela associa com o plasmídio dela, e agora essa bactéria, quando se dividir, também terá um novo material genético. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de reprodução sexuada em bactéria, lembre que tem três tipos: conjugação, transdução e transformação, que é essa última. Vamos continuar. E aqui a gente fala do papel ecológico da bactéria. Que bactéria não é só coisa ruim, não. Bactéria também ajuda o meio ambiente. Primeiro ponto que a gente vai começar: reciclagem de matéria. Boa parte da decomposição dessa matéria que é jogada no ambiente é feita pelas bactérias. Não vou falar de todas, mas os principais. Ciclagem do nitrogênio é essencial para a sobrevivência das espécies. Controle de densidade populacional. Controle do acúmulo de matéria orgânica, já que ele decompõe essa matéria. Fermentação, que a gente utiliza no leite, na indústria. Produção de antibióticos, vacinas, insulina. Até na nossa saúde as bactérias ajudam, já que ela faz parte da flora do teu intestino e ajuda na digestão do alimento, sem falar da proteção que ela dá no nosso corpo. E ainda no controle biológico, já que ela mata bactérias ruins quando você tem uma bactéria boa contigo. Aqui eu coloquei algumas doenças bacterianas. No livro de vocês tem uma tabela aí, tem no final do capítulo dele, um monte de doença que ele foca só de doenças causadas por bactérias. Eu quero que vocês deem uma ênfase maior para essas doenças, porque o Enem adora cobrar ou quer que você saiba diferenciar doenças causadas por bactérias e doenças causadas por vírus. Na aula presencial que a gente teve lá no Sagrada, nós falamos muito dessas doenças causadas por vírus. E essas doenças que são causadas por bactérias são muito confundidas. Por exemplo, pneumonia. Pneumonia é uma doença de inflamação no pulmão, sendo que você tem pneumonia causada por vírus e pneumonia causada por bactérias. Tudo que inflama o pulmão é uma pneumonia. Então, nesse caso, você pode ter sim a pneumonia causada por bactéria. Aí ela é chamada de pneumonia bacteriana. Ali diz aqui o agente etiológico, a forma de transmissão, como é que você se previne e ainda a manifestação. Quero que vocês estudem tudo isso, que pode ter certeza que tem no livro de vocês. Outra, tuberculose. No caso da tuberculose, ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Como vocês já sabem, regra do latim, né? Regra de todas as espécies tem que vir com esse nome em latim. Gotículas de tosse, ou seja, contato direto com secreção. Para prevenir, evitar o contato com doentes. E as manifestações vão estar todas aqui. Então, deem uma lida geral em todas essas e respondam todas as atividades desse capítulo. É pouquinhas atividades e no nosso encontro, que a gente vai ter uma conferência essa semana, a gente vai debater essas questões, ok? Passar aqui, pronto. Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até o final. Nos encontramos na nossa próxima conferência para eu tirar todas as dúvidas que ficou desse capítulo. Não esqueçam de revisar todo esse capítulo para não ter dúvidas. E se ficar alguma dúvidazinha aí, a gente tira na conferência. Bacana? Muito obrigado. Tchau.